Endarites, Lucas. Pelo menos finja que você tem alguma dignidade. O comando de sua mãe, um sussurro gelado, cortou o ar pesado da capela. Lucas obedeceu mecanicamente, seus ombros se endireitando. Uma pontada de humilhação o atingiu, tão familiar quanto a própria respiração. A poucos metros de distância, seu irmão Ricardo recebia os pêsames de um senador, apertando mãos, assentindo com uma gravidade ensaiada. Ele era a imagem do filho perfeito em luto. Ele está lidando com tudo de forma admirável, Helena continuou, seus olhos fixos em Ricardo. Ignorando completamente Lucas ao seu lado. Ele sempre foi o forte. O herdeiro. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele abriu a boca para falar. Eu só queria. Queria o quê? Ela o interrompeu, seu olhar finalmente se voltando para ele, afiado e frio. Ficar aí parado parecendo um fantasma no funeral do seu próprio pai. Olhe para o seu irmão. Ele nasceu para liderar. E você? Você nasceu para observar. A crueldade das palavras o deixou sem ar. Cada sílaba era um golpe calculado. Ricardo se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro da mãe. Ele lançou um olhar rápido para Lucas, um misto de pena e irritação. Mãe, deixei-o, disse Ricardo, com a voz calma e controlada de quem está no comando. Ele está de luto à sua maneira. Todos nós estamos. A defesa superficial de Ricardo era quase pior que o ataque aberto de Helena. Uma onda de náusea percorreu Lucas. Ele sabia que aquilo era apenas para manter as aparências diante dos convidados importantes que os observavam. Você tem razão, querido, Helena suspirou. Seu rosto se suavizando instantaneamente ao olhar para o filho mais velho. Você sempre tem. Ricardo então se virou para Lucas. A falsa gentileza desapareceu de seus olhos, substituída por uma ordem implícita. Lucas, faça algo útil. Vá verificar com os motoristas se os carros estão prontos para nos levar ao cemitério. Não podemos ter atrasos. Não era um pedido. Era uma ordem. A mesma dinâmica de sempre. Ricardo dava as ordens, e Lucas, o irmão inútil, obedecia. Claro, Lucas murmurou, sua voz quase inaudível. Ele se afastou. O peso de centenas de olhares em suas costas. Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, ouviu a voz de sua mãe, agora mais baixa, mas ainda assim cortante. Você vai ter que cuidar dele agora, Ricardo. Ele não consegue fazer nada sozinho. A resposta de Ricardo foi o prego final no caixão de sua dignidade. Eu sei, mãe. Ele sempre foi um peso morto. Lucas parou por um segundo, com a mão na maçaneta pesada da porta. A dor em seu peito era uma brasa ardente. Eles não sabiam de nada. E em breve, muito em breve, eles descobririam o quão errado estavam. É aqui. Pai. O futuro. Empresas de tecnologia de nicho. O retorno é exponencial. A voz de um Lucas de 17 anos era cheia de uma paixão que há muito havia sido extinta. Ele estendeu uma série de gráficos sobre a mesa de mogno do escritório de seu pai. Henrique Almeida inclinou-se, um raro brilho de interesse em seus olhos. Explique, disse Henrique. Sua voz um barítono grave. São startups de software, disse Lucas, apontando para as projeções de crescimento. O investimento inicial é baixo, o risco é diversificado entre 5 empresas promissoras. E o potencial é ilimitado. Eu verifiquei os fundadores, a tecnologia. É sólido. A porta do escritório se abriu com um rangido. Ricardo, já com a arrogância de um herdeiro, entrou. Ele olhou para os papéis com desdém. Tecnologia. Que perda de tempo, zombou Ricardo. Pai, o dinheiro de verdade está em imóveis de luxo. Marca, prestígio. É nisso que você deveria estar me ouvindo. Helena entrou logo atrás dele, com um sorriso orgulhoso no rosto. Seu irmão tem uma visão. Henrique. Ricardo jogou uma brochura lustrosa na mesa, cobrindo os gráficos de Lucas. A capa exibia uma renderização de um arranha-céu de vidro. Torre Almeida. No coração do distrito financeiro. Nosso nome estampado em aço, para que todos vejam. Henrique franziu a testa. O mercado imobiliário comercial está saturado, Ricardo. O risco é enorme. Risco é para quem não tem coragem, retrucou Ricardo, com um sorriso confiante. Isso é um legado. É uma declaração. É brilhante, querido, exclamou Helena, tocando o braço do filho mais velho. Seu pai construiu um império, e você o levará aos céus. Ela se virou para Lucas. Seu tom mudando de adoração para condescendência. Lucas, querido, deixe essas brincadeiras de computador. Seu irmão está falando de negócios de verdade. Um sentimento de invisibilidade tomou conta de Lucas. Ele olhou para o pai, esperando,
rezando por uma defesa. Enrique Alhudos Gráficos Modestos de Lucas para a Bertura Camativa de Ricardo. Ele parecia genuinamente em conflito por um momento. A pressão de sua esposa e a confiança de seu herdeiro eram palpáveis. Ricardo. Henrique disse finalmente. O conflito se resolvendo em uma decisão. Seu plano tem audácia. Prepare uma apresentação completa para o conselho. A vitória brilhou nos olhos de Ricardo. Ele lançou um olhar triunfante para Lucas. Henrique então se virou para o filho mais novo. Lucas, bom trabalho na pesquisa. Continue estudando. Foi um tapinha na cabeça. Uma demissão. Enquanto Ricardo e Helena comemoravam a visão do herdeiro, Lucas silenciosamente recolheu seus papéis. Naquele momento, ele entendeu. Não importava quão brilhantes fossem suas ideias ou quão sólidos fossem seus dados. Neste jogo, a lógica perdia para a aparência. O cérebro perdia para o favoritismo. Foi a primeira de muitas lições idênticas. Lucas. Preciso da sua ajuda. A voz de Ricardo ecoou pelo corredor. Ele entrou no quarto de Lucas sem bater, jogando uma pasta grossa sobre a mesa. A capa dizia, Análise de Mercado de Logística Asiática, Confidencial. Lucas ergueu os olhos do livro que estava lendo. O que é isso? É um monte de lixo incompreensível. É o que é, disse Ricardo, afrouxando a gravata. Preciso de um resumo de uma página. Com os pontos principais e uma estratégia de ação. Para amanhã de manhã. Uma exaustão familiar tomou conta de Lucas. Ricardo, isso levaria a noite toda. Eu sei. E eu tenho um jantar com os investidores da Sato Corp. Ele disse, como se isso explicasse tudo. É crucial para o acordo de expansão. Eu não posso ir para essa reunião despreparado. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz para um tom de falsa confidência. Você é o cérebro para essas coisas, Lucas. Sempre foi. Para você, isso é fácil. Para mim. É como ler em outra língua. Era o mesmo padrão de sempre. Lisonja seguida de uma exigência. Pense nisso como uma contribuição para a família, acrescentou Ricardo, desferindo o golpe final. Estamos todos no mesmo time. Lucas suspirou, um som quase inaudível. Ele sabia que discutir era inútil. Deixe aí. O alívio no rosto de Ricardo foi instantâneo. Ótimo. Eu sabia que podia contar com você. Ele se virou para sair, parando na porta. Ai, e certifique-se de que pareça algo que eu escreveria. Use algumas daquelas minhas palavras de efeito. Sinergia. Otimização de ativos. Você sabe. Ele saiu antes que Lucas pudesse responder. Sozinho, Lucas abriu a pasta. Eram 80 páginas de dados densos, gráficos complexos e projeções financeiras. Ele passou a noite trabalhando, alimentado por café e um ressentimento crescente. O telefone tocou às 8 da manhã. Era Ricardo. Eles adoraram, disse ele, sem sequer um bom dia. Sua voz estava exultante. Que bom, respondeu Lucas, sua voz rouca pela falta de sono. Que bom. Ricardo riu. É genial. O velho Sato disse que foi a análise mais clara e perspicaz que ele viu em 20 anos. Ele está pronto para assinar o acordo. Ele acha que eu sou um gênio. A ênfase na palavra eu foi como uma facada. Fico feliz em ajudar, disse Lucas, as palavras soando ocas em seus próprios ouvidos. Sim. Bem, você ajudou, disse Ricardo distraidamente. Ouça. Tenho que ir. O conselho está me parabenizando. Vou mandar transferir algum dinheiro para você. Peça uma pizza ou algo assim. Você merece. O telefone ficou mudo. Lucas olhou para o aparelho em sua mão. Pizza. O preço do seu cérebro, do seu tempo, da sua noite, era uma pizza. Uma raiva fria e precisa começou a tomar forma em seu peito, substituindo a exaustão. Era hora de o preço aumentar. Mãe, precisamos conversar sobre o Ricardo. Lucas encontrou Helena em seu jardim de inverno, podando rosas com uma precisão cirúrgica. Ela nem mesmo ergueu o olhar. Se for para elogiá-lo pelo acordo com a Sato Corp, eu concordo. Ele foi brilhante. Eu escrevi aquele relatório, disse Lucas, sua voz baixa e firme. Passei a noite toda trabalhando nele enquanto ele estava em um jantar. As tesouras de poda pararam. Helena finalmente olhou para ele, seus olhos vazios de qualquer calor. Não seja melodramático, Lucas. Ricardo lhe deu uma tarefa. Você a completou. Ele pegou todo o crédito. Insistiu Lucas, sentindo a frustração crescer. Ele me chamou de peso morto no funeral do pai. Ele me usa como seu assistente secreto e depois me descarta. Helena colocou as tesouras em uma pequena mesa. Ela se virou para encará-lo de frente, sua postura rígida e imponente.
Seu irmão carrega o peso desta empresa nos ombros. Ele lida com uma pressão que você nunca entenderia. Ele tem reuniões, jantares, responsabilidades. Você. O que você tem, Lucas? Seus livros. A pergunta foi retórica, um golpe projetado para ferir. Uma sensação de gelo se espalhou pelo peito de Lucas. Se ele lhe pede ajuda. É porque confia na sua capacidade de ser discreto e eficiente, continuou ela, sua voz cortante. É uma oportunidade para você contribuir, para ser útil. Em vez de reclamar, você deveria se sentir grato. Grato. Ele repetiu, incrédulo. Grato por ser explorado. A expressão de Helena endureceu, transformando-se em uma máscara de desprezo gelado. Não ouse usar essa palavra. Seu irmão vai herdar um império. Você não tem ambição, não tem iniciativa. Você vive sob o teto dele, come da comida dele, e ainda se atreve a reclamar. Ela deu um passo à frente. Sua voz baixando para um sussurro venenoso. Seu irmão carrega o peso do mundo nos ombros. O mínimo que você, o inútil, pode fazer é ajudá-lo. É o seu dever familiar. Dever. Inútil. As palavras ecoaram na mente de Lucas, extinguindo a última centelha de esperança de que ela pudesse entendê-lo. Para ela, a equação era simples. Ricardo era o sol, ele era apenas uma sombra. Eu sou seu filho também, ele disse, a voz quase um sopro. Então comece a agir como um filho de quem eu possa me orgulhar. Ela respondeu friamente. Pare de ter inveja do seu irmão e apoiei-o. É o único papel que você está apto a desempenhar. Ela pegou suas tesouras e voltou para as rosas, encerrando a conversa. Lucas ficou parado por um momento, o silêncio do jardim de inverno mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ele estava completamente sozinho. Então, Almeida, podemos acelerar isso. Ricardo se recostou na cadeira de couro no escritório do Dr. Almeida, com as mãos atrás da cabeça. Não há necessidade de todo esse drama. A vontade do meu pai era clara. Eu assumo o comando. Doutor Almeida. Um homem de cabelos grisalhos e paciência infinita, ajustou os óculos. Ricardo, a leitura formal deve seguir o protocolo. O testamento será lido na data estipulada. Sexta-feira, às 10 da manhã. Helena, sentada ao lado de Ricardo, forçou um sorriso para o advogado. O que meu filho quer dizer, doutor, é que ele está ansioso para assumir suas responsabilidades. Para honrar o legado de Henrique. Exatamente, disse Ricardo, inclinando-se para a frente e colocando as mãos na mesa polida. Já tenho planos. Uma reestruturação completa. Vamos cortar a gordura. Modernizer. A empresa precisa de uma liderança forte, não de sentimentalismo. Seu olhar cruzou com o de Lucas, que estava sentado em silêncio no canto da sala. Um sorriso de desdém tocou os lábios de Ricardo. Lucas, preste atenção. Você pode aprender alguma coisa sobre como os negócios de verdade funcionam. Lucas não reagiu. Ele apenas observou, seu rosto uma máscara impassível. Ele notou a maneira como os dedos do Dr. Almeida tamborilavam suavemente na pasta do testamento, a única indicação de qualquer tensão. Como eu estava dizendo, continuou Ricardo. Virando-se para o advogado. Uma nova era de prosperidade. Meu legado. Seu pai deixou instruções muito específicas, Ricardo, disse Dr. Almeida, sua voz neutra e firme. Tudo será revelado na sexta-feira. Todos os beneficiários devem estar presentes. Ele olhou diretamente para Lucas por um breve segundo antes de voltar seu olhar para Ricardo. A menção de beneficiários no plural pareceu irritar Ricardo. Claro. Formalidades. A reunião terminou logo depois. Enquanto se levantavam para sair, Ricardo colocou a mão no ombro de Lucas, apertando com uma força desnecessária. Não se preocupe, irmãozinho, disse ele, com a voz baixa o suficiente para que apenas Lucas ouvisse. Haverá um lugar para você na nova era. Talvez no arquivo. Um lugar quieto onde você não possa atrapalhar. Helena ouviu e sorriu, como se fosse um ato de grande generosidade. Lucas se livrou do aperto e saiu do escritório sem dizer uma palavra. As provocações já não o atingiam como antes. Elas eram apenas ruído, o som de um motor prestes a falhar. Eles podiam planejar o futuro que quisessem. Mas o futuro real estava trancado em um cofre. Sob um nome que eles nunca tinham ouvido falar. Executar ordem de venda. 50.000 ações da Sterling Petro. A voz de Lucas era calma e firme, desprovida de emoção. Ele estava em seu quarto, em frente a um laptop com múltiplas telas exibindo gráficos de mercado. A única luz vinha dos monitores, refletindo em seus olhos focados. Confirme a ordem, Fênix,
Respondeu uma voz sintetizada do sistema seguro. Confirme. Um bip suave soou, e uma linha no gráfico despencou, mostrando a venda massiva. Sterling Petro era um dos pilares da estratégia de investimento público da Almeida Corp, uma aposta segura que Ricardo havia defendido em inúmeras reuniões do conselho. Vender era um ato de heresia. Lucas abriu outra tela, um terminal de comunicação criptografado. Uma mensagem apareceu de seu único contato. Um corretor de confiança que só o conhecia como Fênix. Corretor. Movimento ousado. A Sterling está em alta há meses. Fênix. O relatório de produção deles está inflado. Um vazamento é iminente. O preço vai despencar em 48 horas. Corretor. De onde você tira suas informações? Fênix. Eu leio o que os outros ignoram. Lucas transferiu imediatamente os fundos da venda para 3 startups de biotecnologia. Eram as mesmas empresas de nicho que ele havia proposto ao pai anos atrás. Empresas que Ricardo havia ridicularizado. Elas não eram mais startups, mas sim empresas de médio porte à beira de grandes avanços. Esta conta, o Fundo Fênix, era o seu santuário. Seu pai o havia criado para ele anos atrás, depois da reunião sobre a Torre Almeida. Um homem precisa de suas próprias ferramentas, Lucas, dissera Henrique, transferindo o capital inicial. Não para se exibir, mas para construir algo real. Algo sólido. Aprenda ao mercado. Aprenda a ver o que os outros não veem. Mantenha isso em segredo. Até o momento certo. Esse era o seu verdadeiro legado. Não o nome estampado em um prédio, mas o conhecimento para construir um império nas sombras. Ele olhou para o portfólio do Fênix. O valor havia crescido mais de 1000% sob sua gestão silenciosa. Superava em muito os lucros da empresa principal, que vinha estagnando sob a liderança cada vez mais imprudente de Ricardo. Um novo alerta piscou na tela. A Almeida Corp havia acabado de emitir um comunicado à imprensa, anunciando que Ricardo estava explorando uma parceria estratégica com a Sterling Petro. Um sorriso frio tocou os lábios de Lucas pela primeira vez em dias. Seu irmão estava prestes a entrar em uma casa em chamas, elogiando a arquitetura. O poder que ele sentia não era o poder barulhento e exibicionista de Ricardo. Era um poder silencioso, invisível e absoluto. A sensação era inebriante. $50 milhões. Desapareceram em uma hora. A voz de Ricardo era aguda, beirando o pânico. Enquanto ele andava de um lado para o outro no escritório de seu pai, Helena estava sentada em uma cadeira, com o rosto pálido. Lucas observava de um canto, em silêncio. A Sterling Petro entrou em colapso, disse Ricardo, passando a mão pelo cabelo. O relatório de produção deles era uma fraude. Alguém vazou. Fomos pegos de surpresa. O que vamos fazer? Perguntou Helena, a voz trêmula. Seu pai tinha tanta fé nessa empresa. Fé não paga as contas, retrucou Ricardo. Precisamos mostrar força. Agora. Ele parou, batendo com o punho na mesa. Vamos anunciar uma recompra massiva de ações da Almeida Corp. Injetar nosso próprio capital. Isso vai estabilizar nosso preço e mostrar ao mercado que não estamos abalados. Helena assentiu vigorosamente. Sim, uma demonstração de poder. Seu pai faria o mesmo. Lucas se mexeu no canto. Isso é um erro. Duas cabeças se viraram em sua direção. A expressão de Ricardo se transformou em uma de desprezo. O que você disse? A recompra vai queimar nossas reservas de caixa em um momento de pânico, explicou Lucas. Sua voz calma e nivelada. O mercado não verá isso como força. Verá como desespero. Eles vão vender ainda mais, esperando que compremos tudo. E qual é a sua brilhante sugestão? Então, zombou Ricardo. Ficarmos sentados e assistir tudo queimar. Não, disse Lucas. Emitimos uma declaração. Reconhecemos a perda na Sterling como um revés de portfólio, enfatizamos a força de nossos outros ativos e anunciamos uma revisão interna. Deixamos a ação cair. A queda é inevitável. Jogar dinheiro nela agora é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Por um momento. Houve um silêncio chocado na sala. A lógica simples e brutal da declaração de Lucas pairou no ar. Foi Helena quem a quebrou. Que absurdo! Deixar a empresa do seu pai perder valor. Nunca. Ricardo soltou uma risada amarga e incrédula. Deixar a ação cair. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Isso é fraqueza. É rendição. Ele caminhou até Lucas, encarando de perto. Seu rosto estava vermelho de raiva. Você não entende nada sobre poder, sobre imagem. Sobre como este mundo funciona. Ele apontou um dedo para o peito de Lucas. Nós não recuamos.
Nós atacamos. Ele se virou para Helena. Mãe, prepare um comunicado de imprensa. A recompra começa em 1 hora. Então, ele se virou para Lucas uma última vez, sua voz gotejando veneno. Deixe os negócios para quem entende. Lucas. Não crie esperanças para amanhã. Lucas. A voz de Helena o encontrou na biblioteca. Ele estava parado em frente à janela, olhando para a escuridão do lado de fora. A casa estava silenciosa. Passada calma expectativa. Ele não se virou. Eu não estou, ele respondeu. Sua voz neutra. Helena entrou na sala, o som de seus sapatos no chão de madeira ecoando no silêncio. Estou falando sério. Eu conhecia seu pai. Ele era um homem prático. Ele nunca deixaria o império nas mãos de alguém que não pudesse lidar com ele. Cada palavra era uma farpa. Uma lembrança de seu lugar. Ele sabia que Ricardo era o único com a força, a visão. Ela continuou. Parando a alguns metros dele. O testamento apenas irá formalizar o que todos nós já sabemos. Lucas permaneceu em silêncio. A raiva que antes o consumiria agora era apenas uma cinza fria. Ele estava além dela. Sua quietude pareceu irritá-la. Seja o que for que o testamento diga. Não espere muito. Uma pequena provisão, talvez. Apenas o suficiente para não ser um constrangimento para a família. Ele se virou lentamente para encará-la. Seu rosto estava inexpressivo, seus olhos calmos. Essa calma a desequilibrou por um momento. Ela esperava ressentimento. Talvez até lágrimas. Ela não obteve nada. Eu falei com Ricardo, disse ela, recuperando a compostura. A voz dela carregava um tom de caridade forçada. Ele foi muito generoso. Ele concordou. Ele talvez consiga lhe arranjar um emprego de caridade na empresa. A humilhação final. Entregue com a pretensão de bondade. Algo simples, ela acrescentou. Para mantê-lo ocupado. Dar-lhe um propósito. Lucas a encarou por um longo momento. Ele viu o desprezo mal disfarçado em seus olhos. A crença inabalável em sua própria narrativa. A narrativa em que ele era o filho quebrado e Ricardo era o salvador. Obrigado pela preocupação, mãe, disse ele. Sua voz era tão calma que soou quase sinistra. A resposta polida o pegou de surpresa. Ela não sabia como reagir. Bem, é para o seu próprio bem, Lucas. Você precisa de estrutura. Ela se virou e saiu, claramente desconfortável com o fim anticlimático da conversa. Ela o havia apunhalado com suas palavras mais cruéis, e ele nem sequer havia sangrado. Sozinho novamente. Lucas voltou seu olhar para a escuridão do lado de fora. Uma determinação fria e inabalável se instalou em seu coração. Eles haviam escrito sua história para ele, escalando no papel do tolo, do fardo. Amanhã, eles assistiriam a uma peça diferente. E ele seria o diretor. Podemos começar. Tenho uma empresa para dirigir. A impaciência na voz de Ricardo cortou o silêncio tenso do escritório do Dr. Almeida. Ele permaneceu de pé. Enquanto Helena e Lucas já estavam sentados. Ele agia como se a reunião fosse uma mera formalidade que o impedia de assumir seu lugar de direito. Doutor. Almeida ergueu os olhos de cima de seus óculos, sua expressão calma e inabalável. Tudo a seu tempo, Ricardo. Por favor, sente-se. Precisamos de todos presentes e acomodados antes de começarmos. Com um suspiro irritado, Ricardo se jogou na cadeira ao lado de sua mãe. Helena lançou um olhar de desculpas para o advogado. Ele só está ansioso para continuar o trabalho do pai. Doutor. Ele leva suas responsabilidades muito a sério. Ela então se virou para Lucas, que estava sentado perfeitamente imóvel, com as mãos cruzadas no colo. Lucas, por favor. Tente parecer interessado. Isto é importante. Lucas não disse nada. Ele simplesmente encontrou o olhar dela por um breve momento, sua expressão vazia, antes de desviar o olhar para o advogado. Sua calma parecia uma anomalia na sala carregada de emoção. Era uma calma que perturbava. Ricardo notou. Qual é o seu problema? Ele sibilou para Lucas. Parece que está em um velório. A ironia da declaração pairou no ar. Ricardo. Querido, ignorei-o, disse Helena suavemente, colocando a mão no braço dele. Ele está. Sendo ele mesmo. Doutor. Almeida pigarreou, chamando a atenção de todos. Ele pegou um envelope lacrado da mesa. O testamento de seu pai é um documento muito preciso, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Ele deixou instruções claras sobre como esta reunião deveria ser conduzida. Sem interrupções. Seu olhar passou por Ricardo. Demorando-se por um momento antes de continuar. Ele pegou um abridor de cartas de prata e deslizou sob a aba do envelope.
O som do papel rasgando foi o único ruído na sala. Ele tirou um documento grosso, amarrado com uma fita. Desamarrou a fita lentamente, alisou as páginas e colocou-a sobre a mesa à sua frente. Ricardo inclinou-se para a frente em sua cadeira, a expectativa brilhando em seus olhos. Helena segurava um lenço, pronta para enxugar as lágrimas de orgulho. Lucas não se moveu. Ele apenas observou. Doutor Almeida ajustou os óculos e começou a ler. Eu, Henrique Almeida, em plena posse de minhas faculdades mentais, declaro estar como minha última vontade e testamento. Para meu filho mais velho, Ricardo Almeida, eu deixo a posse total e irrestrita da residência da família, incluindo todo o seu conteúdo, obras de arte e veículos. A voz do Dr. Almeida era um monotão constante, mas as palavras caíram na sala como pedras. Helena soltou um suspiro embargado, pegando a mão de Ricardo. Como deveria ser, Ricardo murmurou, um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto. Ele lançou um olhar para Lucas, esperando uma reação. Ele não obteve nenhuma. Lucas permaneceu imóvel, seus olhos fixos no advogado. Doutor Almeida virou a página. Adicionalmente, todos os meus bens pessoais, incluindo a coleção de relógios, a adega de vinhos e os títulos de propriedade de imóveis de veraneio, serão transferidos para Ricardo Almeida. A lista continuou. Cada item um novo tijolo no muro que separava os dois irmãos. Helena já não continha as lágrimas. Oh, Enrique, ela sussurrou. Você sempre soube quem era o seu verdadeiro herdeiro. Ele sabia quem tinha a capacidade de proteger seu legado. Corrigiu Ricardo, sua voz agora cheia de uma autoridade recém-confirmada. Doutor Almeida chegou à página principal. Ele fez uma pausa, olhando para todos na sala por cima dos óculos. No que diz respeito a Almeida Corp. Ricardo se inclinou para a frente, a respiração presa. Eu deixo meus 61% de participação controladora, e com isso, a posição de presidente do conselho, integralmente para meu filho, Ricardo Almeida. A sala ficou em silêncio por um momento, e então Helena soltou um soluço de pura alegria. Está feito. Está feito. Ricardo se recostou na cadeira. A vitória completa e absoluta. Ele olhou para Lucas, seu sorriso agora tingido de uma falsa compaixão. A responsabilidade é grande, mas eu estou pronto. Pode ficar tranquilo, irmão. Doutor Almeida pigarreou novamente. Há mais uma disposição. Ele olhou para Lucas. Para meu filho, Lucas Almeida, será estabelecido um fundo fiduciário no valor de $500 mil. Os fundos serão desembolsados mensalmente, sob a supervisão de um administrador. O administrador designado é Ricardo Almeida. A humilhação era total. Não era uma herança. Era uma mesada. Uma coleira. Seu pai cuidando de você, mesmo agora, disse Helena, enxugando as lágrimas. Ele sabia que você precisaria de orientação. Doutor Almeida colocou os papéis na mesa. A leitura parecia ter chegado ao fim. Ricardo era o rei, com controle absoluto sobre a empresa, a casa e até mesmo o sustento de seu irmão. A vitória era inquestionável. E ainda assim, Lucas não se moveu. Ele não protestou. Ele não implorou. Ele apenas observou, com uma quietude que era mais assustadora do que qualquer explosão. Bem, acho que isso conclui tudo. Ricardo levantou-se, alisando a frente de seu terno caro. A autoridade emanava dele. Ele era o mestre de tudo o que via. Ele estendeu a mão para o Dr. Almeida. Obrigado por seus serviços, doutor. Pode ter certeza de que a empresa da minha família está em mãos capazes. Doutor Almeida não apertou a mão estendida. Ele simplesmente olhou para ela, depois para Ricardo. Ainda não terminamos, Ricardo. Por favor, sente-se. Ricardo franziu a testa, a irritação aparecendo em seu rosto. Do que você está falando? Você leu tudo. Eu li a primeira parte do testamento. Corrigiu o advogado calmamente. Por favor. Sente-se. Helena olhou para o advogado, confusa. Primeira parte. O que mais poderia haver? Relutantemente. Ricardo voltou a se sentar. A aura de invencibilidade ao seu redor diminuiu ligeiramente, substituída por uma ponta de incerteza. Ele se virou para Lucas, que ainda não havia dito uma palavra. A calma de seu irmão era enlouquecedora. Ricardo decidiu acabar com aquilo, reafirmar seu domínio. Ele se inclinou em direção a Lucas, sua voz gotejando uma falsa compaixão que mal escondia o desprezo. Não se preocupe, irmãozinho. Cuidarei de você. Ele olhou para a mãe, buscando aprovação. Helena assentiu, com os olhos marejados.
Ele sempre foi tão generoso. Seu pai ficaria orgulhoso. O fundo fiduciário. Continuou Ricardo, falando com Lucas como se ele fosse uma criança. 500 mil parece muito, mas não vai durar para sempre se você não for cuidadoso. Eu vou te ajudar a administrar. Talvez possamos investir em algo seguro. Títulos do governo. A condescendência era sufocante. Era uma performance. E o público eram sua mãe e o advogado. Ele estava estabelecendo sua nova posição como o patriarca benevolente e Lucas como seu dependente indefeso. Não se preocupe com o trabalho também, acrescentou. Como eu disse, encontraremos algo para você na empresa. Nada muito estressante. Apenas para lhe dar uma rotina. Ele se recostou, satisfeito com sua própria magnanimidade. Ele havia vencido. Ele havia humilhado seu irmão. Ele havia garantido o controle total. A vitória era absoluta. Lucas finalmente ergueu os olhos. Ele olhou diretamente para Ricardo. Seu rosto inexpressivo. Por um instante, Ricardo sentiu um calafrio. Nos olhos de Lucas, ele não viu derrota ou medo. Ele viu algo que não conseguia identificar. Algo frio. Algo antigo. Sem tese, Ricardo, repetiu Dr. Almeida, sua voz agora com um tom de aço. Ricardo obedeceu. A incerteza se transformando em um mau pressentimento. Que diabo significa a primeira parte? A voz de Ricardo era um rosnado baixo. A fachada de controle começando a rachar. Você leu o testamento. Eu herdei tudo. Fim da história. Doutor Almeida ignorou a explosão. Ele calmamente juntou as páginas que havia lido e as colocou de lado. De dentro da pasta, ele tirou um único envelope, menor, selado com o mesmo lacre de cera que o principal. Estava intacto. Seu pai era um homem metódico, disse o advogado, colocando o envelope no centro da mesa. A primeira parte do testamento lida com os ativos visíveis. O império que todos conhecem. Não existe outro império, disse Helena, sua voz trêmula de confusão. Doubter, por favor. Explique o que está acontecendo. Isto, disse Dr. Almeida, batendo com o dedo no envelope. É um adendo. Escrito e selado na minha presença, há 6 meses. É legalmente vinculativo, sob certas condições, anula cláusulas anteriores. Ricardo soltou uma risada, um som áspero e sem humor. Ânila. Isso é ridículo. Eu sou o herdeiro. Está decidido. O advogado pegou o abridor de cartas de prata novamente. Ele quebrou o selo com um estalo nítido que ecoou no silêncio mortal. Ele tirou uma única folha de papel. Desdobrou-a e a leu para si mesmo por um momento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente antes de sua expressão profissional retornar. Ele ergueu o olhar, encarando os 3. Esta é a cláusula Fênix. O nome pairou no ar, estranho e sem sentido. Fênix, Ricardo zombou, olhando para a mãe. Que tipo de piada é essa? Meu pai não era de dramas teatrais. Ricardo. O que isso significa? Perguntou Helena, o pânico começando a se infiltrar em sua voz. Ela olhou de Ricardo para o advogado, buscando uma resposta que fizesse sentido. Doutor Almeida ignorou as perguntas. Seu olhar se moveu para Lucas. Pela primeira vez since que a reunião começou, a postura de Lucas mudou. Ele se endireitou ligeiramente na cadeira, seus olhos encontrando os do advogado. Havia um entendimento silencioso entre eles que fez um alarme soar na mente de Ricardo. Leia, disse Ricardo. Sua voz agora um comando áspero. Leia essa bobagem para que possamos acabar com isso. Doutor Almeida ajustou os óculos. Ele olhou para o papel em suas mãos e começou a ler a cláusula que iria incendiar o mundo deles. A cláusula Fênix anula todas as disposições anteriores relativas à propriedade e controle da Almeida Corp e seus ativos associados. A voz do Dr. Almeida era clara e incisiva, cada palavra caindo como um golpe de martelo. O que? Helena ofegou. Sua mão indo ao peito. Isso é impossível, gritou Ricardo, levantando-se da cadeira. É uma fraude. Meu pai nunca faria isso. Por favor. Sem tese, Ricardo, disse o advogado, seu tom agora inflexível. Eu continuarei. Relutantemente, Ricardo se sentou, seu rosto uma máscara de fúria e descrença. Doutor Almeida continuou a ler. Por muitos anos, mantive um fundo de investimento privado, separado e oculto. Este fundo, conhecido apenas por mim e seu gestor sob o codinome Fênix, tornou-se o verdadeiro motor financeiro de nossa família, superando em muitos lucros da empresa principal. A sala ficou mortalmente silenciosa. Helena olhou para Ricardo, buscando respostas, mas o rosto de Ricardo estava em branco. Ele não fazia ideia do que o pai estava falando. A Almeida Corp, como o mundo a conhece,
Tornou-se um teste, leu Dr. Almeida, as palavras de Henrique Almeida ecoando do túmulo. Um teste de caráter, de visão e, acima de tudo, de competência. O nome da família, a mansão. As ações visíveis. Eram iscas. Projetadas para atrair aquele que valoriza mais a aparência do que a substância. As palavras eram um tapa direto no rosto de Ricardo. Sua respiração ficou presa em sua garganta. A verdadeira herança não é o império que eu construí, mas a habilidade de construí-lo. Portanto, eu decreto o seguinte: o controle total e irrestrito de todos os ativos da família, incluindo os da Almeida Corp e do Fundo Fênix, será entregue incondicionalmente à pessoa que provar, para a satisfação do executor do meu testamento. Ser o gestor conhecido como Fênix. A bomba explodiu em um silêncio atordoado. Ricardo apenas olhava, sua mente se recusando a processar a informação. Helena foi a primeira a encontrar a voz. Mas, quem é Fênix? Um sócio secreto. Um banqueiro de investimentos. Ela olhou freneticamente para o advogado. Quem é essa pessoa? Doutor. Almeida abaixou o papel, seu olhar se movendo lentamente de Helena para Ricardo, e finalmente, pousando em Lucas. E Lucas, que permaneceu em silêncio durante toda a aprovação, começou a se mover. Lentamente, deliberadamente. Ele pegou a maleta de couro que estava ao lado de sua cadeira, colocou-a sobre a mesa e abriu os fechos com 2 cliques nítidos. Que brincadeira é essa? Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio atordoado. Ele soltou uma risada, um som forçado e incrédulo. Ele olhou para Lucas e sua maleta como se fossem adereços em uma peça mal ensaiada. Você. Fênix, ele zombou, virando-se para a mãe. Mãe, você está ouvindo isso? Ele enlouqueceu. A decepção o quebrou. Helena olhou para Lucas com uma expressão de pena e constrangimento. Lucas, querido. Pare com isso. É vergonhoso. Seu pai nunca. Ele nunca confiaria algo tão importante a você. Você sabe disso. Ele está desesperado. Continuou Ricardo, sua confiança voltando em uma onda de desprezo. Ele pensou que conseguiria algo, e agora que não conseguiu, está inventando essa fantasia ridícula. O que tem aí, Lucas? Recortes de jornal. Ele se aproximou da mesa, gesticulando em direção à maleta. Abra. Vamos. Mostre a todos nós o seu grande plano secreto. Lucas não se moveu. Ele apenas ergueu os olhos, encarando o irmão. Sua calma era uma muralha de gelo contra a qual a raiva de Ricardo se quebrava. Porque o silêncio, provocou Ricardo. Perdeu a coragem. Percebeu o quão patético você soa. Acabaram? Perguntou Lucas. Sua voz era baixa, mas ressoou na sala como um trovão. Não era a voz do garoto que eles conheciam. Não havia hesitação. Não havia medo. Apenas um controle frio e absoluto. Ricardo e Helena se calaram, pegos de surpresa pela mudança repentina. Lucas se levantou lentamente, sua postura reta e confiante. Ele olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Depois nos de sua mãe. Ele os deixou ver a pessoa que ele realmente era, a pessoa que eles nunca se deram ao trabalho de enxergar. Eu sou Fênix. Ele disse. As 3 palavras foram ditas sem drama, sem raiva. Foram uma declaração de fato. Simples. Irrevogável. Inegável. O sorriso zombeteiro congelou no rosto de Ricardo. A expressão de pena de Helena se transformou em um choque boquiaberto. O ar na sala pareceu se solidificar. Por um longo e terrível segundo, a única realidade no universo era a declaração de Lucas. Pairando entre eles como uma sentença. Você está mentindo. A negação de Ricardo foi um sussurro áspero, a última defesa de um mundo em colapso. Prove agora. Lucas não respondeu. Ele simplesmente se virou para a maleta aberta. De dentro, ele tirou uma única pasta preta. Ele a abriu e a empurrou pela mesa polida em direção ao Dr. Almeida. Os registros de acesso ao terminal do Fundo Fênix, disse Lucas. Sua voz calma e metódica. Biometria de impressão digital e retina. Correspondem às minhas. O banco suíço pode confirmar. Ele tirou um segundo documento. Relatórios trimestrais de desempenho enviados diretamente ao meu pai por correio criptografado nos últimos 5 anos. A chave de decodificação está aqui. Ele colocou um pequeno pendrive ao lado da pasta. Ricardo e Helena apenas olhavam, seus rostos pálidos como cera. O volume de evidências meticulosamente organizadas era esmagador. E por último, disse Lucas. Ele tirou um envelope envelhecido, selado com o mesmo lacre do testamento. Mas menor. Estava endereçado a Dr. Almeida, a ser aberto apenas por Fênix. Lucas pegou o abridor de cartas de prata da mesa,
Quebrou o selo e entregou a única folha de papel para o advogado. Doutor. Almeida pegou a carta. Sua expressão profissional se quebrou por um instante enquanto ele lia. Ele olhou para Lucas com um novo respeito, quase admiração. O que é isso? Perguntou Helena, sua voz um fio. O que diz? Doutor. Almeida Pegaria, recompendos. Ele se virou para ela, sua voz formal, mas com um tom inconfundível de finalidade. É uma carta manuscrita de Henrique. Ele confirma a identidade de Lucas como Fênix. Ele então leu a última linha em voz alta. Se meu filho Lucas está lendo esta carta, significa que ele passou no teste. O futuro está em suas mãos. Ele o mereceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A verdade, nua e inegável, estava sobre a mesa. Ricardo cambaleou para trás, batendo na parede. Não. Não pode ser. Sua mente estava girando, tentando encontrar uma falha, uma explicação. Qualquer coisa. Mas não havia nada. Helena olhou para Lucas como se o estivesse vendo pela primeira vez. O filho inútil. O fardo. O cérebro secreto por trás de tudo. A contradição era tão vasta que sua mente não conseguia compreendê-la. Uma náusea gelada tomou conta dela. Você. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Lucas fechou a maleta vazia com um clique suave. O som finalizou o fim de uma era. Ele agora era o dono de tudo. E eles não eram nada. O choque em seus rostos era devastador, uma mistura de horror, humilhação e uma compreensão terrível de que o mundo como eles o conheciam havia acabado de ser totalmente aniquilado. E o arquiteto de sua destruição era a pessoa que eles menos esperavam. É uma farsa. Uma fraude completa. A voz de Ricardo ecoou pelas paredes do escritório, um grito de pura fúria. Ele apontou um dedo trêmulo para Lucas. Você o manipulou. Anos e anos, sussurrando em seu ouvido, envenenando contra mim. Lucas permaneceu em silêncio. Impassível. Seu pai não estava bem, interveio Helena, sua voz subindo em desespero. Ela se virou para o Dr. Almeida. Doutor. Você sabe disso. Nos últimos meses. Ele estava confuso. Ele não sabia o que estava assinando. Este documento não pode ser legal. Doutor. Almeida ajustou os óculos. Sua expressão era de pedra. Pelo contrário, Helena. Henrique insistiu em uma avaliação psiquiátrica completa por 2 médicos independentes antes de assinar este adendo. Ele foi declarado em perfeita saúde mental. Os relatórios estão anexados. A lógica fria do advogado foi como um balde de água gelada. Ricardo mudou de tática. Eu vou processar. Ele rosnou. Vou arrastar isso pelos tribunais por anos. Vou expor essa mentira pelo que ela é. Você é livre para tentar, disse Dr. Almeida, seu tom impassível. Mas devo aconselhá-lo contra isso. O testamento é juridicamente impecável. Qualquer contestação se tornará um espetáculo público. A imprensa vai adorar a história. O herdeiro deserdado em favor do irmão inútil. Sua reputação, Ricardo, não sobreviveria. A ameaça velada atingiu o alvo. A imagem pública de Ricardo era tudo para ele. A ideia de ser ridicularizado em manchetes o fez parar. Então o quê? Helena chorou. Olhando de um filho para o outro. Nós simplesmente aceitamos isso. Que tudo o que construímos seja entregue a ele. O desprezo em sua voz era palpável. Mesmo diante da prova irrefutável, ela não conseguia ver Lucas como algo além de um fracasso. Lucas finalmente falou. Sua voz era calma, cortando a histeria. As coisas não precisam ser difíceis. Ricardo bufou. Difíceis. Você roubou minha vida e diz que as coisas não precisam ser difíceis. Você nunca teve a empresa, disse Lucas. Cada palavra um corte preciso. Você só tinha o título. O nome. O trabalho real estava sendo feito em outro lugar. Por mim. Ele se virou para o Dr. Almeida. Doutor, por favor, inicie a transição de todos os ativos para o meu controle. Começando imediatamente. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Doutor. Almeida Essential. Como desejar, Sr. Almeida. O título, Sr. Almeida, dirigido a Lucas, selou a transferência de poder. A realidade caiu sobre Ricardo e Helena como uma avalanche. Eles não eram mais os governantes. Eram meros espectadores. Está feito. Mãe. A fusão com a Hayashi Corp está fechada. A voz de Ricardo ao telefone era um bálsamo de confiança recuperada. Ele estava em seu escritório, o escritório do CEO, o seu escritório. Eles não podem me tocar agora. Ao fundir as empresas, eu crio uma nova estrutura de diretoria. A papelada de Lucas levará meses para ser processada.
Quando ele conseguir, eu já estarei entrincheirado. Ó, Ricardo, eu sabia que você encontraria uma maneira. A voz aliviada de Helena soou pelo viva-voz. Você é um lutador. Eu sou o herdeiro legítimo, ele corrigiu, recostando-se em sua cadeira de couro. Isso é apenas uma correção de curso. O CEO da Hayashi, o Sr. Ito, está a caminho para assinar os papéis finais. Lucas não pode fazer nada para impedir. Assim que ele disse isso, sua linha privada tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome do Sr. Ito. Ricardo sorriu. Falando no diabo, disse ele à mãe. Vou ligar de volta. Ele atendeu a chamada. Itosa, espero que esteja trazendo sua melhor caneta. Houve uma pausa do outro lado da linha. A voz do Sr. Ito, quando veio, estava tensa. Ricardo-san. Temos um problema. O sorriso de Ricardo vacilou. Que tipo de problema? Os advogados disseram que estava tudo certo. Estava, disse Ito. Mas algo aconteceu durante a noite. Houve uma compra massiva e hostil de nossas ações no mercado de Tóquio. Extremamente agressiva. Um nó gelado se formou no estômago de Ricardo. O que você quer dizer? Quero dizer que, a partir de uma hora atrás, a Hayashi Corp tem um novo acionista majoritário. Alguém comprou 51% da minha empresa. Ricardo ficou de pé, o sangue sumindo de seu rosto. Quem? Quem faria isso? Houve outra pausa, o som de papéis sendo remexidos. O comprador operou através de um fundo de investimento privado. Um fundo chamado Fênix. A palavra o atingiu como um soco físico. Ele se apoiou na mesa para se firmar. E o representante principal do fundo, o homem que agora detém o controle da minha empresa e que me instruiu a cancelar nosso acordo imediatamente. Continuou o Sr. Ito, sua voz cheia de uma relutante formalidade. O nome dele é Lucas Almeida. Ricardo não disse nada. O telefone escorregou de sua mão, caindo no tapete com um baque surdo. Ele olhou pela janela panorâmica de seu escritório, mas não viu o horizonte da cidade. Ele viu apenas o rosto calmo e inexpressivo de seu irmão. Não foi uma batalha. Foi uma execução. E ele nem mesmo a viu chegando. Ricardo, que diabos é este meio? A voz de Arthur Valença, o membro mais antigo do conselho, era como cascalho. Ele estava na porta do escritório de Ricardo, segurando um tablet. Outros 2 membros do conselho estavam atrás dele, seus rostos sombrios. Ricardo ergueu os olhos de sua mesa, irritado com a intrusão. Arthur. Estou ocupado. O que quer que seja, pode esperar. Não. Não pode, disse Valença, entrando e colocando o tablet na mesa de Ricardo. Ele foi enviado para todo o conselho. Anonymamente. Contém um dossiê detalhado sobre o Projeto Solaris. O Projeto Solaris era o projeto de estimação de Ricardo, uma expansão para o mercado de energia verde que ele havia promovido como o futuro da empresa. É o meu projeto visionário, disse Ricardo com orgulho. O e-mail o chama de ralo de dinheiro, retrucou Valença. Sem rodeios. Ele alega que o projeto está 30 milhões acima do orçamento e que os dados de mercado nos quais você baseou tudo eram fabricados. Ricardo riu, um som oco. Isso é ridículo. Algum funcionário insatisfeito tentando causar problemas. Ignore. Eu não posso ignorar isso, Ricardo, disse Valença, sua voz baixando para um tom perigoso. Porque eu verifiquei os números. Os dados do anexo correspondem aos nossos registros contábeis internos. Registros aos quais apenas você e o CFO tinham acesso. O sorriso de Ricardo desapareceu. São projeções agressivas. É preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro. A projeção de agressiva se tornou fictícia, disse Valença, batendo com o dedo no tablet. Os relatórios que você nos apresentou mostravam uma demanda de mercado 300 maior do que a pesquisa original indicava. Os dados originais estão aqui. Alguém os alterou. O silêncio na sala era pesado. Os outros membros do conselho se entreolharam. A confiança, o recurso mais valioso em qualquer sala de reuniões, estava se evaporando. Não se trata do dinheiro, Ricardo, disse Valença, sua raiva agora tingida de uma profunda decepção. Trata-se do fato de que você mentiu para nós. Você nos vendeu uma fantasia porque queria parecer um visionário. Ele se virou para sair, parando na porta. Seu pai nunca, jamais, teria enganado este conselho. Ele confiava em nós. E nós confiávamos nele. Valença e os outros saíram, deixando Ricardo sozinho em seu escritório de vidro. O e-mail anônimo o havia desnudado. Eles não viam mais o herdeiro genial. Eles viam um mentiroso incompetente. Ele olhou para a cidade lá fora.
sentindo as paredes de seu império de vidro começando a rachar. Ele estava perdendo o controle. E ele sabia exatamente quem estava segurando o martelo. O que você quer dizer com recusado? A voz de Helena era um chicote de seda e veneno pelo telefone. Ela estava no meio de uma joalheria exclusiva, com um colar de diamantes na mão. A gerente da loja se encolheu. Minhas desculpas, senhora Almeida, disse a gerente, sua voz baixa e humilhada. Nós tentamos 3 vezes. A transação não foi autorizada. Isso é impossível. Helena sibilou, sentindo o calor da humilhação subir por seu rosto. Todos na loja estavam olhando. Taunt de novo. É o cartão corporativo principal da Almeida Corp. Nós tentamos, senhora. Ele foi bloqueado. Helena desligou o telefone com um estalo. Ela jogou o colar no balcão de veludo e saiu da loja, seu rosto uma máscara de fúria. Assim que entrou em seu carro, ela ligou para Ricardo. Ricardo, o cartão da empresa foi recusado. Em frente a todos. A voz de Ricardo do outro lado da linha estava exausta e tensa. Mãe, não posso lidar com isso agora. O conselho está me crucificando por causa dos Solares. Eu não me importo com os Solares, ela gritou. Isso é uma humilhação. Resolva isso. Agora. Houve um longo suspiro do outro lado. Vou ligar para a área financeira. Deve ser um erro. 20 minutos depois, Ricardo ligou de volta. Sua voz estava diferente. Monotona. Derrotada. Não foi um erro. O que você quer dizer? Perguntou Helena, um mau pressentimento se formando. Lucas, disse Ricardo. A palavra saindo como veneno. Ele convocou seu novo poder como controlador do Fundo Fênix. Ele formou um comitê de supervisão financeira. Ele é o único membro. Helena ficou em silêncio, esperando. Sua primeira diretriz foi congelar todas as contas de despesas não essenciais, com efeito imediato, aguardando uma auditoria completa. Continuou Ricardo, sua voz vazia. Isso inclui o seu cartão. Ele não pode fazer isso. Ele pode. E ele fez. Houve uma pausa. E fica pior, mãe. 1 hora atrás. Um e-mail foi enviado para todo o conselho. Um relatório de despesas acessórias do último ano fiscal. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Está tudo lá, disse Ricardo, sua voz agora um sussurro sem vida. Viagens, jantares, roupas, joias, cada centavo. Ele me expôs. Ele me fez parecer um tolo que permite que sua própria família saqueie a empresa enquanto meus projetos fracassam. Helena não conseguiu dizer nada. Não se tratava apenas do dinheiro. Era sobre o status, o poder, o respeito que vinha com o nome Almeida. Lucas não havia apenas cortado seu acesso aos fundos. Ele havia transformado seu estilo de vida em uma arma e a usado para atirar em Ricardo. Bem na frente de seus inimigos no conselho. Ela era um dano colateral. Uma ferramenta. E isso era imperdoável. Senhor Almeida. É Arthur Valença. Podemos nos encontrar. A voz na linha privada de Lucas era grave e séria. Era a primeira vez que alguém da empresa, além do Dr. Almeida, o contatava diretamente. Onde? Lucas respondeu, sem preâmbulos. No bar do Hotel Imperial. Em meia hora. Estarei no canto dos fundos. A linha ficou muda. Lucas encontrou Valença em uma cabine escura. Um copo de uísque intocado à sua frente. O homem mais velho parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Obrigado por vir, disse Valença, gesticulando para a cadeira vazia. Lucas sentou-se. Eu vi o que você fez, começou Valença, indo direto ao ponto. O dossiê dos Solares. O relatório de despesas. Movimentos cirúrgicos. Limpos. Lucas não disse nada, apenas esperou. Eu trabalhei com seu pai por 30 anos, continuou Valença. Sua voz baixa e cheia de uma raiva contida. Ele construiu aquela empresa com base na integridade e na inteligência. Ver o que Ricardo está fazendo. É como cuspir no túmulo dele. Ele fez uma pausa, olhando para Lucas, avaliando. Eu apoiei Ricardo. Eu acreditei que ele era o herdeiro. Eu estava errado. A admissão pairou no ar. Era uma oferta de paz. Uma rendição. Por que você está me dizendo isso? Perguntou Lucas. Porque Ricardo está desesperado, respondeu Valença. E um homem desesperado comete erros estúpidos. Ele está prestes a cometer um que pode afundar a empresa para sempre. E ele vai arrastar todos nós com ele. Ele se inclinou para a frente. Ele está tentando fechar um acordo de última hora com um fundo de investimento offshore. O Fundo Magellan. É uma aposta de alto risco com uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, prometendo retornos absurdos. É um suicídio financeiro, provavelmente,
ilegal. Lucas permaneceu em silêncio, processando a informação. Era exatamente o tipo de movimento imprudente que ele esperava. Ele vai apresentar isso ao conselho amanhã como a nossa salvação, disse Valença. Ele acredita que se conseguir fechar o acordo, vai provar que ainda está no comando, que ainda é um gênio. Valença pegou um pequeno pendrive do bolso e o deslizou pela mesa. Esta é a proposta completa que ele enviou ao Magela, incluindo as garantias que ele ofereceu, usando ativos da empresa que ele não tem mais autoridade para empenhar. Lucas pegou o pendrive. Era a arma do crime, entregue antes mesmo que o crime fosse cometido. Eu escolhi o meu lado, Senhor Almeida, disse Valença, finalmente pegando seu copo de uísque. Diga-me o que fazer. Lucas guardou o pendrive no bolso. Não faça nada, disse ele. Deixei-o morder a isca. Você está gostando disso? Não está. A voz de Ricardo era um veneno baixo. Ele encurralou Lucas no antigo escritório do pai, o único lugar na casa que ainda parecia um campo de batalha. Ver tudo desmoronar. Ver o conselho se virar contra mim. Isso faz você se sentir poderoso. Lucas se virou lentamente de uma prateleira de livros. Seu rosto estava calmo. Eu não sinto nada sobre você, Ricardo. Eu sinto pela empresa. Ela está sangrando. Por sua causa, cuspiu Ricardo. Você está me sabotando a cada passo. Eu estou expondo a verdade, corrigiu Lucas. Sua voz fria como gelo. Os números não mentem. Ele fingiu voltar sua atenção para os livros, então parou, como se uma ideia tivesse acabado de lhe ocorrer. Eu estava procurando por soluções esta manhã. Algo para estancar o sangramento. Encontrei uma possibilidade. Mas é extrema. A curiosidade de Ricardo superou sua raiva. Que possibilidade? Um fundo de investimento em mercados emergentes, disse Lucas. Casualmente. O Fundo Magellan. Eles prometem uma injeção de capital maciça em troca de uma parceria de alto risco. O tipo de jogada que poderia dobrar nosso valor durante a noite ou nos levar à falência. Ele balançou a cabeça, como se descartasse a ideia. É muito imprudente. Muito volátil. Eu já o descartei. Os olhos de Ricardo se estreitaram. A rejeição de Lucas foi como uma isca. Se Lucas, o cauteloso contador de feijão, achava que era muito arriscado, então deveria ser exatamente o tipo de movimento ousado que Ricardo precisava para se provar. Você o descartou, Ricardo zombou. Um sorriso de escárnio se formando em seu rosto. Claro que você o descartou. Você não tem coragem para uma jogada dessas. Você só entende de cortes e relatórios. Você não entende de construir. Ele se aproximou, sua confiança crescendo a cada palavra. O Fundo Magellan. É brilhante. É exatamente o que precisamos. Uma demonstração de força. Uma aposta no futuro. Ele tomou a ideia como se fosse sua, moldando-a em sua salvação. Eu vou entrar em contato com eles. Eu vou fechar este acordo. Eu vou salvar esta empresa, enquanto você fica aqui. Escondido atrás dos livros do pai. Ricardo apontou um dedo para o peito de Lucas. E você? Você vai ficar longe disso. Este é um jogo para adultos. Lucas deu um passo para trás, erguendo as mãos em um gesto de falsa rendição. A decisão é sua, disse ele, sua voz perfeitamente neutra. Você ainda é o CEO. Ele se virou e saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho com a semente de sua própria destruição. A armadilha estava montada. A isca havia sido mordida. Agora, tudo o que ele precisava fazer era esperar que ela se fechasse. Senhores, preparem-se para testemunhar a salvação desta empresa. Ricardo abriu as portas da sala de reuniões com um floreio. Ele entrou, um sorriso triunfante no rosto, esperando encontrar o conselho ansioso e pronto para ser salvo por seu gênio. Ele parou abruptamente. A sala estava cheia. Todos os membros do conselho estavam lá, sentados em silêncio, seus rostos sombrios e ilegíveis. Arthur Valença o encarava com uma expressão de fria piedade. Dr. Almeida estava sentado discretamente em um canto, com uma pasta no colo. Sua mãe, Helena, estava em uma cadeira contra a parede. Seu rosto radiante de orgulho expectante. E na cabeceira da mesa, na cadeira de couro que pertencia a seu pai, a cadeira do presidente, estava Lucas. A realidade da cena o atingiu como um soco no estômago. O sorriso de Ricardo congelou e depois se desfez. Lucas, ele disse, sua voz um misto de confusão e raiva. O que você está fazendo nessa cadeira? Saia daí. Esse é o meu lugar. Lucas não se moveu. Ele simplesmente ergueu os olhos, seu olhar calmo e firme. Não mais, Ricardo. Ele gesticulou para a única cadeira vazia na mesa. Por favor. Junte-se a nós.
Estávamos esperando por você. A voz de Ricardo subiu uma oitava. Esperando por mim. Que palhaçada é essa? Eu convoquei esta reunião para anunciar o acordo com o Fundo Magela. O acordo que vai salvar a todos nós. Sim, disse Lucas, sua voz ressoando com uma autoridade silenciosa. O acordo Magela. É exatamente sobre isso que esta reunião de emergência do Conselho, convocada por mim, se trata. Ricardo olhou ao redor da sala, para os rostos de pedra dos homens que antes o apoiavam. Ele olhou para sua mãe, cujo sorriso havia se transformado em uma máscara de confusão e medo crescente. O ar ficou rarefeito. O sangue pulsava em seus ouvidos. Isso é uma emboscada, ele gaguejou, a percepção o atingindo com força total. É uma prestação de contas, corrigiu Lucas, sua voz cortando o ar. Ele apertou um botão em um pequeno controle remoto. Uma grande tela na parede atrás dele ganhou vida, exibindo o logotipo do Fundo Magellan. Ricardo olhou para a tela. Depois para seu irmão. Ele não havia entrado em uma sala de reuniões para anunciar sua vitória. Ele havia entrado em seu próprio julgamento. E o juiz, o júri e o carrasco estavam sentados na cadeira de seu pai. Que circo é este, Lucas? Vai apresentar uns gráficos bonitos para assustar o conselho. A bravata de Ricardo soou oca na sala silenciosa. Ele tentava projetar controle, mas seus olhos denunciavam o pânico. Não, respondeu Lucas, sua voz calma e mortalmente séria. Vou apresentar fatos. Fatos que você convenientemente omitiu. Ele apertou o controle remoto. A tela mudou, exibindo um organograma complexo. O Fundo Magellan não é um fundo de investimento. É uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Seu único propósito é adquirir empresas endividadas, desmembrar seus ativos e vendê-los como sucata. São especuladores agressivos, retrucou Ricardo. É assim que o jogo funciona. Eles viram uma oportunidade. Eles viram um alvo, corrigiu Lucas. Ele clicou novamente. Um documento com a assinatura de Ricardo apareceu na tela. Para garantir este acordo salvador. Você ofereceu garantias. Você penhorou a totalidade de nossa divisão de logística. Um ativo que, como você sabe, sim, se a leitura do testamento, não está mais sob seu controle para oferecer. O rosto de Ricardo ficou pálido. Era uma formalidade. Uma negociação. Não foi uma negociação, disse Lucas, sua voz baixando para um tom gelado. Foi fraude. Fraude eletrônica, para ser exato. Uma ofensa criminal. Eles teriam aceitado sua oferta ilegal, assumido a divisão, vendido os ativos por centavos de dólar. E nos deixado com a dívida. Falência em 6 meses. Esse era o seu plano de salvação. O conselho murmurou, os olhares se movendo de Ricardo para a tela e de volta. Você não pode provar nada disso, gritou Ricardo, seu último ato de desafio. É a sua palavra contra a minha. Não é a minha palavra, Ricardo, disse Lucas. Ele apertou um último botão. Um arquivo de áudio começou a tocar. A voz de Ricardo, gravada em uma ligação com o gerente do Magellan, encheu a sala. Era a voz dele, inconfundível. Eu não me importo com o conselho. Eles farão o que eu disser. A estrutura da empresa é irrelevante. A divisão de logística é minha para oferecer. Apenas me dê o dinheiro. Eu preciso desta vitória. O áudio terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena soltou um soluço baixo e estrangulado. O som quebrou o feitiço. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. Ele agarrou-se à cadeira vazia para se apoiar, sua boca se abrindo e fechando, mas nenhum som saía. Estava tudo ali. Sua arrogância. Sua desonestidade. Sua traição. Lucas se levantou lentamente. Seu olhar varrendo a sala antes de pousar em seu irmão quebrado. Você estava disposto a queimar a empresa do nosso pai até o chão, disse Lucas, sua voz ressoando com o peso da sentença final. Apenas para provar que ainda estava no comando. Ricardo finalmente desabou na cadeira, um homem derrotado, exposto e completamente sozinho. Com base nas evidências apresentadas. A voz de Lucas cortou o silêncio mortal da sala. Ele permaneceu de pé na cabeceira da mesa, uma figura de autoridade inquestionável. Ricardo apenas o encarava de sua cadeira, vazio e quebrado, de fraude. Má gestão grave e violação do dever fiduciário para com esta empresa e seus acionistas, continuou Lucas, seu olhar varrendo cada membro do conselho. Eu proponho uma moção de desconfiança contra o CEO, Ricardo Almeida, para sua remoção imediata do cargo. A moção foi lançada. A guilhotina estava posicionada. Arthur Valença foi o primeiro a falar.
Sua voz ressoando com o peso da convicção. Artur Valenca. Voto a favor. Outro membro do conselho se manifestou imediatamente. A favor. Seguiu-se um coro rápido e brutal. A favor. A favor. A favor. Cada voto era um prego no caixão da carreira de Ricardo. A decisão foi unânime. Esmagadora. Dr. Almeida, em seu papel oficial, fez a declaração. Com uma votação unânime, a moção é aprovada. Ricardo Almeida está, com efeito imediato, destituído de seu cargo como CEO e de seu assento no conselho. A finalidade daquelas palavras pareceu finalmente perfurar a névoa de choque de Ricardo. Ele se virou, seus olhos desesperados buscando a única aliada que ele já tivera. Mãe. Sua voz era um sussurro rouco, a de uma criança perdida. Faça alguma coisa. Diga a eles. Helena olhou para seu filho destronado. O filho em quem ela havia apostado tudo. O filho que ela havia defendido, mimado e capacitado, apenas para vê-lo se transformar em um fracasso humilhado. O mundo que ela havia construído em torno dele, um mundo de poder, prestígio e favoritismo, havia se transformado em pó. A realidade era um peso insuportável. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Seus olhos reviraram na cabeça. E ela desabou no chão com um baque surdo. Ninguém se moveu para ajudá-la. Especialmente Lucas. Ele olhou para a forma inconsciente de sua mãe, depois para o rosto devastado de seu irmão. Não havia triunfo em seu olhar. Nem ódio. Apenas um vazio frio. A calmaria após uma tempestade que levará tudo. Ele se virou para o advogado. Doutor, disse ele, sua voz calma e controlada. Por favor. Chame a segurança para escoltar o Sr. Almeida e sua mãe para fora do prédio. Eles não trabalham mais aqui. A segurança chegou. 2 homens de terno, com expressões impassíveis, ajudaram Helena a se levantar e a levaram para fora da sala. Ela olhou para Lucas uma última vez, seus olhos cheios de uma mistura de ódio e súplica silenciosa. Lucas não lhe deu nada em troca. Ricardo foi o próximo. Ele se levantou, seus movimentos rígidos e desajeitados. Ao passar por Lucas, ele parou. Você destruiu esta família, ele sussurrou, sua voz rachada de veneno impotente. Não, respondeu Lucas. Sua voz igualmente baixa, mas firme. Eu apenas revelei o que já estava quebrado. A segurança o escoltou para fora. A porta se fechou com um clique suave, deixando Lucas sozinho com o conselho. Ele caminhou até a janela panorâmica, olhando para a cidade que agora estava a seus pés. O reflexo na vidraça mostrava a sala de reuniões atrás dele, os homens que agora o viam como seu líder. Senhores, disse ele, sem se virar. A Almeida Corp, como a conhecemos, está morta. Ela foi envenenada por dentro pela arrogância e pela incompetência. Ele se virou para encará-los. Sua expressão séria e determinada. Amanhã de manhã, anunciaremos a dissolução da empresa. Seus ativos serão absorvidos por uma nova entidade. Artur Valença franziu a testa. Uma nova entidade. Sim, disse Lucas. Uma empresa construída sobre os princípios que meu pai originalmente valorizava. Inteligência, integridade e resultados, não aparências. Ele foi até a cabeceira da mesa, colocando as mãos na cadeira de couro. Bem-vindos a Fênix Corp. Um murmúrio de compreensão e aprovação percorreu a sala. O nome, antes um mistério, agora era um símbolo. Renascimento. Força surgindo das cinzas. Mais tarde naquela noite, Lucas estava sozinho em seu novo escritório. O escritório do CEO. Sobre a mesa havia apenas uma coisa. Uma carta de demissão para si mesmo, efetiva na Fênix Corp, renunciando a qualquer papel oficial. Ele não queria ser o CEO. Ele era o proprietário. Ele seria o cérebro nas sombras, o papel que sempre desempenhou melhor. Ele contrataria os melhores para administrar a empresa. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Lucas. A voz de Ricardo era fraca. Quase irreconhecível. Estamos no hotel. A mãe. Ela não para de chorar. Nossos cartões foram cortados. Lucas ficou em silêncio por um momento. O fundo fiduciário do pai ainda está em seu nome, disse ele, sua voz desprovida de emoção. $500,000. Administer bem. É tudo o que você terá de mim. Isso não é nada, gritou Ricardo. É uma esmola. É mais do que você merecia, respondeu Lucas. Ele desligou o telefone antes que Ricardo pudesse responder. Ele se levantou e caminhou até a janela. A cidade brilhava abaixo dele. Um universo de possibilidades. Ele não olhou para trás. Não havia nada lá para ele. O passado era cinza.
O futuro era seu para construir. Ele estava, finalmente, livre. A história termina com o protagonista alcançando a vitória total. Lucas não apenas assume o controle do império, mas também o reconstrói à sua própria imagem, livre da corrupção de sua família. O corte final com Ricardo e Helena é limpo e impiedoso, dando ao leitor uma sensação completa de justiça e alívio. Ele não se vinga com raiva, mas com uma lógica fria e precisa, provando que é o verdadeiro herdeiro. Ele se liberta completamente das correntes de seu passado e abraça um futuro de poder e autonomia ilimitados.